Meus irmãos, a paz do Senhor. Feliz, mais uma vez de voltar aqui, pastor Rodrigo, sempre essa alegria, que contagia, pastor Rodrigo, grande amigo, sua esposa, toda a equipe da direção, enfim, todos ao Senhor seja louvado, amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do reformador Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, verso de número 11, livro de Neemias, capítulo 2, verso de número 11, deseja louvado pela vida do pastor Wallace, Eita glória, bênção de Deus. Livro de Neemias, capítulo 2, verso de número 11, está comigo a minha esposa, amém? Deus seja louvado pela sua vida. Quantos acharam, irmãos? Digam amém. Glória a Deus. Quero falar acerca de 3 pontos interessantes, 3 reformas espirituais de Deus na nossa vida. E a primeira é, aleluia, a reforma da nossa comunhão com Deus, segundo um direcionamento da parte de Deus. E terceiro, proteção de Deus para a nossa vida. Vamos entender de um amém. Verso 11 diz assim, palavras de Neemias: cheguei a Jerusalém e fiquei ali por 3 dias. E à noite levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montando. E à noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do espírito, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, até o açude do rei, e não havia lugar onde eu pudesse passar com o animal que eu estava montando. Ainda à noite subi pelo ribeiro, contemplei os muros, então voltei e entrei pela porta do vale. Assim voltei, e os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, porque nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que faziam a obra, até então eu tinha declarado alguma coisa. Então eu lhe disse: vejam vocês a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Venham comigo e edificaremos os muros de Jerusalém, para que não passamos mais vergonha. E você diga glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode dar glória, aleluia, a sua vontade? Quem pode adorar o Senhor, aleluia, nessa noite? Como teu assento glorificando, exaltando ao nome do Senhor. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória e o louvor para todos sempre. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto revelador, um texto que nos fala acerca de uma superação extraordinária, porque segundo a ótica humana era impossível ser realizado este feito. Pois bem, meus irmãos, Jerusalém, ela é uma cidade escolhida por Deus. Jerusalém é a cidade onde se situava o templo feito para a habitação do Senhor. Diz a história que essa cidade era um marco para o povo de Israel. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, reformas vão ser feitas. E a primeira reforma que me chama a atenção
é a reforma espiritual. Reformas vão ser feitas por Davi. Davi é um discípulo com 16 anos de idade. 1 Samuel capítulo 16. Foi o último a sentar na mesa, mas foi o primeiro a ser escolhido por Deus. Não, eu vou repetir, foi o último a sentar na mesa, mas foi o primeiro a ser escolhido por Deus. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida, oh glória, aleluia. Segundo a ótica humana, você pode ser o último, mas Deus tem uma escolha, aleluia, que repousa sobre a tua vida, sobre o teu ministério, oh glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, ele vai sentar na cadeira do trono de Israel com 30 anos de idade, e ele vai fazer reformas, ele vai conquistar Jerusalém, que vai ser a cidade fortaleza Jerusalém. Jerusalém no original hebraico, Yashoalém, que significa lugar de paz, lugar alegre. É essa cidade que, aleluia, Davi vai escolher, aleluia, para a cidade fortaleza. Davi também tem um projeto dentro do seu coração. Você nota que no começo, aleluia, do seu reinado, Davi nunca esqueceu da presença de Deus. No começo do seu reinado, Davi nunca esqueceu do projeto que ele tinha no seu coração, de um dia construir uma casa para Deus, de um dia fazer um templo, aleluia, à altura para o dono do ouro e da prata e do rei do universo. Davi tem esse projeto no seu coração, mas é no conhecimento dos meus irmãos que Davi, ele não vai construir, aleluia, Davi não vai realizar esse sonho em vida, mas é o seu filho Salomão que vai dar a realização desse sonho, vai botar em prática, aleluia, aquilo que nasceu no coração daquele que era escolhido segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que Salomão, ele vai, aleluia, realizar este feito, aleluia, que ele vai realizar, vai demorar anos. Oh glória, o templo vai ser inaugurado, o templo vai ser, aleluia, construído. Cerca de 5 anos Salomão demorou para fazer o templo, cerca de 20 anos Salomão, aleluia, demorou para fazer, aleluia, as fortalezas, a estrutura, aleluia, do seu reino. Mas nós comigo, quando a palavra de Deus diz em 2 de Crônicas, capítulo de número 7, que quando a inauguração, aleluia, vai acontecer, a nuvem da Shekinah de Deus vai vir sobre o templo. Diz a Bíblia que a glória era tão grande, pastor Rodrigo, que os que estavam fora não conseguiam entrar para dentro, e os que estavam dentro não conseguiam sair para fora. A glória, a Shekinah de Deus invadiu aquele lugar. Que inauguração, que presença maravilhosa, oh glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Deus faz promessa para o povo, Deus faz promessa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se converter do mau caminho, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus ouvidos não vão estar retidos para ouvir o clamor do meu povo, aleluia, do templo. Eu vou repetir: para ouvir o clamor do meu povo, do templo significa, aleluia, o templo de adoração. Você está na casa do Senhor, eita glória, você está na presença de Deus, oh glória, você tem a liberdade de adorar a Ele. O que me chama a atenção, Salomão teve um começo bom, mas um final ruim. É do conhecimento dos meus irmãos que Salomão, no final da sua trajetória, ele veio, aleluia,
a quebrar o pacto com Deus, aleluia, de Israel, se afastando dos caminhos do Senhor, mas reconhecendo o seu erro, o seu delito. Escute isso: desta feita vai se levantar reis, desta feita vai se levantar reis sobre Israel. A Israel que onde estava unida agora está dividida. 2 tribos ficavam ao sul, 10 tribos ao norte, ao total de 12 tribos. O que me chama a atenção é que ao sul alguns reinaram com justiça, mas aqueles que reinaram ao norte foram reis ímpios que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Desta forma, o povo começou a se afastar, o povo começou a errar, o povo começou a apostatar na fé, transgredir a lei do Senhor, e por isso Deus usou da sua ferramenta, aleluia, para subjugar o seu povo, para, aleluia, repreender os seus escolhidos. Escute isso: a Bíblia diz no escritor aos Hebreus que Deus representa um pai, e o pai ama o filho que tem, e se for necessário ele corrigir, ele vai corrigir, porque ele prefere corrigir do que perder o filho que tem. Não, eu vou repetir: ele prefere corrigir do que ver o filho, aleluia, ir embora e se perder no meio do caminho. Oh glória! Dessa forma Deus vai fazer, usando os inimigos, povos inimigos, a saber, os caldeus, a Babilônia, para subjugar Judá e Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que quando o rei Nabucodonosor inverte contra a cidade, pastor Rodrigo, ele vai invertir de 3 maneiras, de 3, aleluia, formas, de 3 levadas. Ele vai levar os nobres, ele vai levar os sacerdotes, ele vai levar o povo, aleluia, mais, oh glória, simples, oh glória, de classe baixa. 3 levadas, e dentro dessas 3 investidas, Nabucodonosor vai derrubar os muros, vai queimar as portas, vai levar os utensílios da casa do Senhor, que eram, aleluia, de suma importância e de um valor sem igual. Ele vai levar para a Babilônia, para a casa do seu Deus, e o povo, aleluia, cativo. Alguns ficaram no palácio, outros ficaram à margem do rio Quebar, e um pouco número ficou em Jerusalém. Aí você vai dizer assim: mas Deus perdeu o controle, pastor. Não, ele nunca perdeu o controle. Levanta a mão direita, deixa eu profetizar. Ele nunca perdeu o controle na tua casa, ele nunca perdeu o controle da tua família, ele nunca perdeu o controle do teu ministério. O silêncio não prova que ele perdeu o controle. No silêncio ele está agindo, no silêncio ele está agindo, e no silêncio, aleluia, no Senhor espera de mim, de ti, uma ação. E que ação é essa? Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3: clamas a mim e eu vou te responder. Quando se há coisas grandes, ocultas e firmes que tu não sabes, o que Deus espera de nós. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2: sobe na torre de vigia, oh glória, e adora ao Senhor. O que é interessante, que o povo vai se levar, mas ele não perdeu o controle. Dentro do palácio tinha um profeta, Daniel. Às margens do rio Quebar tinha um profeta, Ezequiel. Em Jerusalém tinha um profeta, Jeremias, ou seja, uma voz profética em cada cenário.
Deixa eu falar algo para você. Você é uma voz profética ali na tua casa, mulher de Deus. Você é uma voz profética lá naquele trabalho. Você é uma voz profética naquela vizinhança. Sabe, o céu manda dizer para alguém: estão querendo calar a tua voz, estão tentando te humilhar, estão tentando te botar para baixo, mas sabe que o Senhor manda te dizer: abre a tua boca e profetiza dentro desse vale, porque quem está na qualidade de osso seco não sabe compreender. Aleluia, quem está na presença de Deus de pé, adorando Ele em espírito. Não bata a boca com quem está, aleluia, na qualidade de osso seco, que não vai resolver. Osso seco não se mexe, osso seco não reage. Vale de morte espiritual não tem como reagir espiritualmente falando. Eita glória! Capítulo de número 2 do livro do profeta Ezequiel. Deus está dizendo: filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Ezequiel, aleluia, está olhando e está dizendo: como eu vou ficar de pé se meus braços estão cansados, se as minhas pernas estão cansadas, se a minha matéria está cansada de trabalhar escravo, carregando e quebrando pedra no margem do rio Quebar. Aí Deus está dizendo: não tem problema, profeta, a perna está cansada, o braço está cansado, a matéria está cansada, mas o meu espírito vai renovar, o meu espírito vai descer. E a Bíblia Sagrada diz assim: oh glória, o Espírito do Senhor tomou o profeta Ezequiel e colocou ele de pé, e Deus falou com ele, e ele ouviu a palavra de Deus. Você é um profeta Ezequiel dentro deste vale. Você é um profeta Ezequiel dentro deste cenário. Você não pode parar. Não te entristeça com palavras, não te entristeça com o processo. Todo processo tem início, meio e final. Deus jamais vai deixar você morrer dentro desse processo. Deus jamais vai deixar você, aleluia, estagnar dentro deste processo, deste vale. Pelo contrário, o Espírito Santo do Senhor te levantou para você andar, para você reagir, para você, aleluia, profetizar. Então não, aleluia, te limita, não limita o teu ministério. Deus te escolheu para uma grande obra. Aleluia. O que é interessante, que o cativeiro ele tinha começo, meio e fim. Deus tinha datado o período do cativeiro com o profeta Jeremias. Quem não lembra de Jeremias 26, quem não lembra de Jeremias 29, em Jeremias 26 Deus dá 70 anos, 7 décadas, começo, meio e fim. Era Deus dizendo: eu não vou aumentar os 70 anos, tampouco diminuir os 70 anos. Se eu falei, está falado, é processo. Israel tem que aprender no cativeiro, Israel tem que ser forjado no cativeiro, Israel tem que me adorar no cativeiro. Escute isso, Babilônia, aleluia, no original hebraico é a mesma tradução de Babel, lugar de confusão. Olha para onde Deus levou o seu povo, olha para onde Deus vai provar o seu povo, dentro do lugar da confusão. Oh glória, eles estavam na Babilônia, os remanescentes estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles estavam firmes em Jerusalém, eles estavam firmes no templo da adoração. Eles lembram da promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se converter do mau caminho, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus ouvidos não vão estar retidos para, aleluia, o clamor do meu povo neste lugar. Mas como clamar se não está na cidade, como clamar se não está no templo? Aí eu vejo o profeta Daniel no capítulo de número 6, verso de número 10, quando o decreto foi assim:
minha janela. Ele está dizendo: eu não estou em Jerusalém, mas a minha janela está aberta na direção de Jerusalém. Ah, você não pegou, eu vou repetir. Ele está dizendo: a cidade pode estar destruída, o templo está saqueado, mas a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Aleluia! Que é interessante, quando o povo chegou no cativeiro, havia uma classe de profetas, entre aspas, aleluia, que não eram profetas do Senhor, aleluia. Dentro do cativeiro, sabe o que eles estavam profetizando? Daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a algum tempinho, Deus vai retornar a gente para Jerusalém. E isso chegou, aleluia, em Jerusalém, ao conhecimento do profeta Jeremias. Aí Deus inspira Jeremias, escreve. Agora a profecia não vai ser oral, a profecia vai ser escrita. Eita glória! Tem muita gente, aleluia, sendo enganado por profetas, por vento de doutrinas, por profecias, aleluia, que não procedem do Espírito. Oh glória! Mas tem uma profecia escrita. Ai, como a Arábia sai, e ela está sendo liberada na minha e na tua direção. Era Deus dizendo para o povo, através daquela carta, daquela profecia escrita: eita glória, povo de Israel, aleluia, planta aí na Babilônia, colhe aí na Babilônia, se multipliquem aí na Babilônia, porque o tempo ainda é longo, glória, mas vai chegar o tempo que o Senhor vai arrancar vocês daí e vai cumprir a promessa que Ele te prometeu, a promessa tão aguardada. Levanta a mão direita, porque o céu, aleluia, libera aqui nesta noite sobre a minha e tua vida. Está chegando o final, está chegando o final do processo. Vou dar um basta, vou dar um ponto final, vou tocar onde eu preciso tocar, vou mover aonde eu preciso mover. O meu nome será glorificado, a tua boca vai cantar de alegria. Aleluia! Aleluia! Se multipliquem aí. O que é interessante é que quando se cumpriu 70 anos exatos, Aleluia, Deus confirma uma profecia de Isaías há 150 anos antes, falando a respeito do reino da Pérsia, a saber, do rei Ciro. Antes dele nascer, Deus já tinha confirmado. Antes de acontecer, Deus já tinha confirmado, Ele está no controle. A Bíblia diz que Ciro assina, aleluia, o decreto de revogação para o povo retornar. E a Bíblia diz que, aleluia, nesse primeiro retorno acontece a primeira reforma, a reforma espiritual, aleluia, a nossa comunhão com Deus. Eu quero que você note nesse ponto aqui, porque vai acontecer a primeira reforma, nos 70 anos cumprido exato do cativeiro. Ciro, rei da Pérsia, vai assinar para que eles retornem. Zorobabel vai vir como governador, Josué vai vir como sacerdote. Eita glória! Escute, aleluia, a área espiritual de Israel tem que ser reformada. O templo está destruído, os muros estão, aleluia, derrubados, as portas queimadas, a fé do povo está, aleluia, glória a Deus, afligida. Diz a Bíblia que 42.000 pessoas estão vindo junto com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Quando eles chegam em Jerusalém, Judá, a realidade é tão, aleluia, triste, que o profeta Ageu, capítulo de número 1, mostra que eles estão tão com pressa de edificar, de reformar, que eles se esquecem de uma coisa: não dá para reformar o material e se esquecer
Deus. Não dá para olhar só para o inimigo e esquecer, aleluia, da vida e comunhão com Deus. Escute, Ageu capítulo de número 1 fala que quando eles chegaram na cidade, eles correm para a sua terra, eles correm para a sua lavoura, eles correm para os seus plantios, eles correm para as suas casas, para levantar os seus palácios, para levantar as suas fortalezas, enquanto a casa do Senhor ainda está caída, a casa do Senhor ainda está derrubada. Escute, na nova aliança, Jesus deixou bem claro: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. O povo está fazendo errado, o povo está fazendo o oposto. Em vez de ir levantar o templo, em vez de ir levantar a casa do Senhor para adorar o Senhor primeiro, eles estão cuidando da sua própria vontade, eles estão olhando para os seus próprios inimigos. Aí Deus levanta o profeta Ageu para liberar a palavra, dizendo: vocês plantam, mas na hora de colher, vocês, aleluia, trabalham, mas na hora do resultado é como um saco furado. Vocês não têm resultado, vocês não têm colheita. Está acontecendo alguma coisa, o povo está dizendo: está acontecendo mesmo. Aí Ageu está dizendo: sabe por que está acontecendo? Porque vocês se esqueceram do dono da obra, vocês esqueceram do Deus, aleluia, do Deus. Reforma espiritual. Que é interessante, irmão, que tem gente que prefere dar putigrinho de que dá para Deus. Verdade. Prefere dar, aleluia, para a Mega Sena do que dá para Deus. Prefere dar para a casa de apostas virtuais do que dá para Deus, e semear para Deus. Ei, daí você não tem retorno, mas para Deus, aleluia, uma boa terra. Não, eu vou repetir, glória. Seja fiel um pouco a Deus, e sobre o muito Ele vai te colocar. É o próprio Deus, não é a Mega Sena, aleluia, não é o tigrinho, não é a casa de aposta, não. É Deus que vai mover o céu e a terra ao teu favor. Quando tu entenderes que deve ser fiel a Ele, somente a Ele a honra e a glória. Aleluia! Glória a Deus! Aí quando o povo entende a lição, Ageu vai profetizar 2:9. A glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. Esse verso 9, irmão, é profético. Não, eu vou repetir isso aqui, porque esse verso 9, aleluia, é profético de Deus para mim e para a tua vida. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Em Deus nós vamos, aleluia, conseguir superar. Em Deus nós vamos conseguir trilhar. Aleluia, em Deus nós vamos conseguir almejar. Os sonhos, os projetos não morreram, ainda está de pé, diz o meu e o teu Senhor. Aleluia! O que me chama a atenção, que o templo foi erguido, o templo de adoração foi erguido, mas faltava ainda a segunda reforma. Passa-se 8 anos, e quando passa esse período, Deus ativa em Esdra uma manifestação profética. Esdra é um tipo de sacerdote, Esdra é um tipo de escriba, Esdra é alguém que conhece a palavra e sabe melhor do que, aleluia, ninguém, e sabe melhor do que muitos, que somente
somente a palavra produz o avivamento necessário, aleluia, para nossas vidas. Eles construíram o templo, mas ainda não tinha a inspiração, não tinha a palavra. Aí a Bíblia diz que, aleluia, a Bíblia diz que Esdras pega algumas cópias dos pergaminhos das escrituras sagradas e parte para Jerusalém. Quando chega lá, aleluia, no pátio do templo, ele vai abrir um pergaminho, ele vai recordar das promessas de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que o povo, aleluia, temeu naquele dia, o povo adorou naquele dia, porque aquela geração já tinha se esquecido do Deus da Bíblia, daquele que tirou eles do deserto, daqueles que tirou eles do Egito, daqueles que deu a terra de Canaã, que manda leite e mel. Aleluia, eles tinham esquecido das grandes conquistas, dos grandes feitos, glória a Deus. E quando Esdras leu a palavra, recobrou o ânimo, relembrou a fé, e eles adoraram novamente. Eita, eu quero ser um tipo de Esdras aqui nessa noite, para liberar o pergaminho, para liberar a palavra, para te dizer, glória, redobra o teu ânimo, porque a promessa está de pé, assim como Deus foi ontem e hoje, será eternamente, e se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Acontece a primeira reforma, já estou encerrando, espiritual, comunhão com Deus. Acontece a segunda reforma, direcionamento, direção de Deus através da palavra. Só que falta uma reforma. O inimigo entrou por 3 vezes e destruiu, e Deus está restaurando por 3 vezes, envergonhando o diabo. Levanta a mão direita, deixa eu profetizar. Envergonhados serão todos aqueles que tentaram contra ti, diz o Senhor. Glória, precisa ainda de uma reforma. O templo está erguido, algumas casas construídas, a cidade tomando forma, mas as portas ainda estão queimadas, os muros ainda estão caídos. Passa-se 13 anos na história da segunda reforma, e a ótica de Deus, a onisciência de Deus, pastor Rodrigo, sonda Jerusalém, sonda Judá, e não encontra ninguém preparado para essa grande obra. Aí a ótica de Deus sai da aleluia de Israel e vai lá na Pérsia, aleluia, na capital Suzana, onde reinava Artaxerxes, o Assuero, aleluia, havia ali dentro do palácio um copeiro. O que era o copeiro? Aquele que servia o vinho do rei. Antes do rei tomar o vinho, ele tomava primeiro. Antes do rei comer, ele comia primeiro. Ou seja, ele era confidente, ele era leal, ele era alguém que se confiar. Aí Deus olha para Neemias e Deus vai dizer: tu mesmo, glória, que eu vou levantar, eu vou criar uma situação para tirar para a cidade, para reedificar os muros, para reedificar as portas e para concluir a minha obra. Glória a Deus. Eu sei a situação. Capítulo 1, os seus irmãos vêm com notícia, dizendo que a cidade está destruída ainda. A cidade precisa de reforma ainda. O povo está humilhado ainda. Eita, Neemias vai lamentar por 4 meses, Quisleu, desde dezembro nosso. Ele vai lamentar, aleluia, por 4 meses. Ele começa em dezembro e termina em Nissan. Nissan é o nosso abril. Vamos contar: janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses de humilhação. Neemias tinha todo um motivo para dizer: deixa eles se virarem para lá. Eu estou bem bom aqui dentro do palácio, na presença do rei. Mas quem tem promessa, quem tem intimidade com Deus, quem tem a presença de Deus, eita glória, ele se importa com a obra de Deus, ele se importa com as almas que estão perecendo. Glória, Neemias vai lamentar
Bíblia diz que quando termina capítulo de número 2, ele vai se apresentar ao rei, e o rei vai olhar e dizer para ele: nunca te vi dessa maneira, na minha presença. Ele vai responder: como posso eu estar alegre, se a cidade dos meus antepassados está em monturo, está em opróbrio, o povo humilhado? O rei está dizendo: o que eu posso fazer por ti? Me pede alguma coisa. Nunca aconteceu na história dos reis, aleluia, antepassado, dos reis, aleluia, dos reinos inimigos de Israel, ele tomar uma atitude como essa. Mas quando Deus está no controle, ele muda o pensamento do homem, ele muda a posição de alguém. Se ele quiser te honrar, ele tira da cadeira quem ele precisa tirar e coloca na cadeira quem ele precisa colocar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está entendendo essa palavra. Abre a tua boca para adorar a Ele. Glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? O rei vai dizer: o que eu posso fazer por ti? Neemias vai dizer: Aleluia, Deus. me dá cartas, decreto, para me passar por todas as províncias até o destino de Jerusalém. Me dá uma tropa para ir comigo a fazer a minha guarda. Irmãos, tem gente que pensa que é o super-homem. Não tentarás o Senhor de Deus. Eu e você precisamos da proteção de Deus. Oh glória, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Cuidado, cuidado, aleluia, das tuas atitudes. Cuidado, não compra a guerra que não é tua. Não coloca a mão aonde a mão de Deus está. Eita, glória a Deus, escute isso. Neemias está sendo sábio. Aleluia, glória a Deus. Eu quero uma guarda, eu quero um decreto para me atravessar por todas as províncias. Aí Deus no céu ativa no rei, aleluia, Artaxerxes, dizendo: tu precisa da carta, sim, tu precisa, aleluia, de uma tropa para fazer a tua guarda, sim, mas que a matéria-prima, eita glória, é Deus dizendo: Neemias, tu precisa da carta, tu precisa do decreto, tu precisas, aleluia, de uma guarda, mas tu precisa da matéria-prima. Levanta a mão direita, deixa eu liberar sobre a tua vida, porque Deus vai fazer reformas na tua vida espiritual. Deus vai ampliar o direcionamento para você. Oh glória! E em terceiro lugar, Ele vai guardar você e a obra vai concluir. Você vai exercer o teu papel muito bem. E paz. Com essas 3 regalias até Jerusalém. Quando ele chega em Samaria, é a última província. Quem governava Samaria era Sambalate. Sambalate olhou para Neemias e disse: o que tu veio fazer aqui? E esse exército? E essa matéria-prima? E essa obra de construção? Para quê? Neemias vai dizer: eu vim fazer uma grande obra. Não, eu vou repetir, porque o fofoqueiro se levanta. Eita glória! O inimigo se levanta, aquele que se deixa ser usado pelo inimigo se levanta e está dizendo: o que tu vai fazer? O que tu pensa em fazer? Tu não vai conseguir, tu é pequenininho demais, tu dá só, é poucos aqueles que estão contigo. E sabe que Neemias me ensina, aleluia, te ensina nessa noite, quando vir o inimigo para querer embargar a obra, você vai dizer: eu vou fazer uma grande obra, eu não estou preocupado, aleluia, glória, com o teu diagnóstico, com o teu pensamento, eu vim fazer a vontade de... Quantos vêm fazer a vontade de Deus nessa noite? Quantos vieram adorar o Deus da Bíblia nessa noite? A presença dele já está ampliando, ele já está reformando a tua área espiritual, te dando direcionamento, te guardando. Você vai sair daqui forjado com armas, você vai chegar naquele cenário, o glória,
resto da igreja vem aqui na frente, pela permissão do pastor anunciar a hora já passa. Amém? Glória a Deus. Aqui na frente, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Não foi fácil sair da Pérsia até Jerusalém. Segundo a geografia, era cerca de 1.500 quilômetros. Fecha teus olhos, vem aqui na frente. Foi cerca de 1.500 quilômetros. A viagem foi exaustiva. E Deus está mandando dizer para alguém: a trajetória não está sendo fácil. A tua guerra não está sendo fácil. Mas eu trouxe o meu servo com a direção minha para a tua vida. Vem renovo de Deus, aleluia, glória a Deus. Vem presença de Deus nessa noite, oh glória. Veja teus olhos, te liga com o céu, oh glória, porque vai ser ativado algo profético no teu ministério. E o diabo não vai te ver caído, o inimigo não vai te ver prostrado, com um semblante triste, não, porque a presença que vai ser liberada, algo profético que vai ser liberado, vai te levantar. O Senhor está dizendo: a trajetória está exaustiva, a luta está grande. Eita, agora a canseira está vindo. Mas tem renovo de Deus na casa. Tem renovo de Deus na casa. Eu estou fortalecendo a tua matéria, mulher. Olha eu tirando o peso dos teus ombros. Olha eu arrancando o jugo do teu pescoço. E diz o Senhor: o motivo disso é através da minha unção, é através da minha presença. Hoje eu te levanto, hoje eu te clarifico com a minha graça. Tu não está só nesse cenário. Olha a espada que eu coloco na tua mão, olha o escudo que eu coloco na mão da sobrecomanda. Olha a autoridade, filha. Receba da tua vida agora, receba a graça de Deus, receba. Neemias chegou de longe ele analisou o cenário. Você está dizendo: eu estou abrindo o teu entendimento, eu estou abrindo o teu entendimento, eu estou te dando sabedoria. O inimigo não vai te dar, ele não vai te surpreender, é tu que vai surpreender ele, porque o som de Deus na palma da tua mão e nas palavras dos teus lábios não vão ser palavras vazias, vai ser palavras que vai, oh glória, cumprir o objetivo. Diz o Senhor, profetiza no vale. Diz o Senhor, profetiza nesse vale. Tu não estás só, tem ajuda chegando, tem uma pronta, tem uma guarda. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu te trago para a minha presença. Eu te guardo, eu te protejo. O inimigo da fala, ele quis tramar contra a tua saúde, mas para a vergonha do diabo. Olha o que eu faço, olha o que eu sou, olha o que eu faço, olha o restaurante, na palavra da sua coluna, aí comanda a força das tuas pernas. Receba agora de Deus. Em nome do Senhor, receba nessa noite a direção, reforma direcionamento, proteção. Receba agora todo o meu
receba força, receba unção, receba estrutura emocional. Filha, eu não disse que confia. Quando eu falei tudo, eu não sou homem para mim, sem filho do homem para se arrepender. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu falei, aleluia, eu vou cumprir. Diz o Senhor contra o dia. Ainda esse ano vou dar um sinal. Aí vou que a sombra da gente vai ser água. Diz o Senhor, filha, receba a minha graça, receba a força, receba a sabedoria. Restaura a porta, doeu na coluna, dentro daquele lugar, diz o Senhor. Ai, receba do teu Deus autoridade. Sambalate não vai te parar. Sambalate não vai te parar. Hoje o Senhor trabalha. Não trabalha que a sua receba a estratégia, receba a sabedoria, receba a estratégia, receba a sabedoria dessa noite, receba a estratégia, receba a sabedoria, reformas o Senhor está fazendo nessa noite, reforma hoje, eu te escolhi, eu te chamei, não mandará minha ação de direito, não mandará aquele lugar por uma grande obra. O inimigo queria calar a voz. O inimigo tentou te cercar em todos os lados. Mas quando a dizer ao Senhor, a palavra que sai do chaveiro da minha voz. Eu estás dentro do meu esconderijo. Eu vejo uma estrada. E nessa estrada, aleluia, meu irmão, conduzindo um veículo. Aí começou. O inimigo da tua alma que se trabalha contra a tua vida e mariage. Nada diz ao Senhor. Nada eu vou na frente. Eu chego na frente. Porque a unção que eu te dei, a unção que eu te entreguei, é para levantar tudo. É para restaurar todas, diz o Senhor. Para levantar o caído, para o mais te aguarda. Diz o Senhor, prepara de nada, eu te dará. Aí o lugar que tu nunca pensou. Diz o Senhor, é promessa antiga. Tu tem a casa, tu tem o exército no céu, tu tem a terra, tu tem o direito. Oxe, receba da parte do Senhor essa estratégia, sabedoria. Eu estou renovando essa aliança. Diz o Senhor, na tristeza do lugar que quis abater. Mas ser o Senhor escolhido. É o Senhor prometido. Diz o Senhor, eu estou preparando tudo. Eu estou preparando a terra. Eu estou preparando o lugar. Diz o Senhor, não vai demorar muito. Vocês vão sair desse governo. Não mandará minha Senhor eu morrar. Vou eu tocar nos meus corações. Diz o Senhor, ao Senhor é Senhor. A mandará sai muito mais do que o coração de nós. Glória a quem me leva ao pessoal do silêncio. Olhará com júbilo de alegria. O que o Senhor vai fazer nos adiante. E muitos não vão entender. Eu vejo, diz o Senhor, a injustiça, a ignorância, os olhares altivos, aleluia, daqueles, glória que conquistaram, menosprezam, aleluia, glória a Deus, a posição que vocês estão. Mas o Senhor foi eu fazer, foi eu realizar a grande obra, mandando a minha salve, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Eu deixo na boca que se não vou chamar para vocês. Diz o Senhor, intercambiar do céu. Todos que tentaram todo o ministério de vocês. Diz o Senhor, não te preocupa. Não preocupai-vos. Sabe por quê? Vou eu trazer. Vou eu tocar. A igreja ao rebanho vai crescer. Portas vão se abrir.
Meus irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade mais uma vez, pastor Rodrigo. Muito obrigado. Sempre a gente está se comunicando, né? A gente brinca, né, irmãos? Mas Deus sabe, né? Aleluia. Tenho uma grande consideração pelo Senhor. Amém. Conto com as suas orações, como também vou sempre estar orando por vocês. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor.